Boa tarde, meus amores. Começando com um copinho d'água para mostrar minha caneca lindíssima. Eu agora tô apaixonada por caneca. Tudo meu agora em caneca. Não é linda? É fabulosa. Eu quero começar pelo começo. Ontem eu fiz um vídeo que ficou longo, mandei para algumas pessoas escolhidas com muito carinho. Lógico, evidente que não tive todos os retornos que eu queria. Não, eu não queria. Eu não tive todos os retornos possíveis, mas tive retornos maravilhosos. Eu sou uma pessoa que eu convivo com a depressão desde que eu me conheço por gente. E olha, ó, essa história é antiga. Eu me conheço por gente há muito tempo. Então, isso já me deu uma levantada. Isso já me deu sabe? Só quem tem depressão, quem luta com ela a vida inteira, tem noção do que isso fez. E aí eu quero começar a gravar com vocês aqui alguma coisa para mim sempre especial. O vídeo que eu fiz ontem, eu propunha vários temas para a gente conversar. Os mais variados. E acabei me perdendo de tantos temas e tantos assuntos possíveis, sabe? Tantas viagens que a gente pode fazer. Mas hoje, lendo, ouvindo os retornos, já ontem à noite mesmo, fui dormir muito tarde por conta disso, porque as pessoas estavam me dando retorno, sabe? Tipo assim, tu não tá sozinha, eu tô aqui, a gente é amigo. Olha, para quem é muita diferença. E eu tô numa fase tão delicada que ontem, não sei que dia a gente tá no domingo, deve ter sido na quarta, quinta-feira, eu entrei numa loja de chocolate que tem aqui do lado, chocolate que eu nem gosto, mas eu entrei, peguei um bombom, tava eu sozinha com a moça, e eu falei pra ela, não sei o nome dela, eu não gosto de perguntar nome porque eu esqueço, e aí fica pior ainda, né? E aí eu falei pra ela assim, querida, eu tô precisando tanto de um abraço. Ela sorriu pra mim, saiu de trás do balcão, me deu um abraço tão gostoso que aquele bombom que é gostoso ficou maravilhoso. Então, o que eu quero falar hoje um pouquinho? Eu quero falar um pouquinho sobre a depressão. Eu acho que esse já é o primeiro tema que a gente pode abordar aqui. Porque a gente vive numa época que todo mundo é feliz, todo mundo é bonito, todo mundo é... Eu lembro que quando começaram essas coisas na internet,
Eu vou ver se eu acho aqui e compartilho com vocês. Tinha um casal italiano que fazia uma brincadeira. Eles sempre estavam num quebra-pau terrível, assim, brigas homéricas, bem comediante mesmo, né? Brigas homéricas. Ele puxando a faca para ela, botando um revólver na cara dela. Ah, porque você... E ela com um celularzinho assim na mão. E enquanto ele brigava com ela, aí ela virava para ele e falava, amore, selfie. Aí os dois... Quer dizer, o mundo pode estar pegando fogo, mas quando você vai tirar uma selfie, a arma não aparece nada, a briga, eles estavam numa pé de guerra, não aparece nada. Então, a mídia, ela aproxima a gente, mas eu acho que o efeito de nos distanciar é muito maior. As pessoas mais humanas que eu conheço fogem de celular, no sentido de redes sociais, né? Celular é um telefone que a gente carrega no bolso. O WhatsApp é a secretária eletrônica que a gente tinha antigamente, né? Que as pessoas ficam com raiva, porque ela manda mensagem, quer que você responda na hora. Eu digo, gente, isso é uma secretária eletrônica. Você manda mensagem quando quer, eu respondo quando posso. É assim que funciona. Bom, tem muita coisa que a gente podia falar e eu tô aqui me segurando por causa do tempo. Então eu acho que esse é um dos problemas que a gente tem hoje. E aí é uma questão que a gente pode aprofundar longe. Um outro problema que eu acho que a gente tem hoje e que também vai longe é que o mundo todo está um caos. Não é está um caos na minha casa, está um caos no meu prédio, está um caos no meu bairro, está um caos na minha cidade, no meu estado. Não, o mundo está um caos. O mundo está um caos. O que há de pior está florescendo. Florescendo é uma palavra muito bonita. Está retomando formas, retomando, crescendo, retomando poder. E ódio só gera ódio. E isso, por mais alienado que a gente seja, e olha que tem horas que eu acho que a ignorância é uma bênção realmente, porque você não tem noção do que está acontecendo, você não entra em depressão, tá? Então a gente vê esse ódio humanamente. Nós não fomos formados, não fomos desenvolvidos para isso, para aguentar tanta porrada o tempo inteiro. Desculpe o linguajar, mas de vez em quando vai sair, tá? A gente não está preparado para tanto turbilhão. Você olha para um lado, pá. Eu estou falando pá porque eu não quero ficar enumerando para não aumentar o que já tem aqui 10 minutos. Mas, voltando e meio que fechando, esse assunto para mim não fecha, mas meio que fechando, aqui a nossa questão sobre a depressão. E aí eu quero agradecer muito a uma amiga
muito querida, dessas que a gente carrega no colo porque vale ouro. As coisas que ela me disse, as mensagens que ela me mandou, não podendo mandar porque ela estava no meio de coisas lá que ela estava fazendo. A depressão, a gente tem algumas armas contra ela. Principalmente quem lidar com a depressão há muito tempo. Que a gente vai descobrindo aonde a gente dá a volta nela. Sinceramente, para mim ela não tem cura. Que enquanto o Tico conversar com o Teco, e eu disse ontem na gravação que eu apaguei, o meu Tico e o meu Teco, eles vivem de bate-papo o tempo inteiro, eles não sossegam, eles estão sempre falando, estão sempre propondo, estão sempre... Tem hora que eu digo, escuta, vai para lá dormir e deixa o outro quieto do lado de cá, para eu poder descansar, porque é muita elaboração, é muito, sabe? Eu não estou dizendo que eu sou inteligente, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer o seguinte, é que eu não consigo parar de pensar com a facilidade que algumas pessoas têm. Eu conheci uma pessoa que às vezes assim, do nada, eu falava, o que você está pensando? E a pessoa dizia nada. Eu falo, nada? Vou usar uma expressão que é metafórica, porque eu não tenho esse sentimento, graças a Deus. Eu falo, que inveja. Você consegue ficar algum tempo sem pensar nada? Isso é pauleira para mim, sabe? Então a gente que pensa, que raciocina, a gente vê, percebe, sente coisas que normalmente muita gente não vê. Todo mundo sofre, mas muita gente não vê. Aí, a bem-aventurança da ignorância. Muita gente não vê. E aí, o que acontece? Acontece também que a gente vai criando mecanismos para lidar com essa tal depressão. Como dar uma volta, ela tá vindo por ali, a gente dá uma volta, sabe? Mas eu, sinceramente, tenho a dizer a você que eu nunca enfrentei a depressão com a força que eu estou vivendo nesse momento. Pauleira. Dentre os milhões de motivos, não é o problema da minha saúde que me causa depressão, nervosismo. Cara, problema de saúde, qualquer que seja, eu tiro de letra, porque eu digo, isso não dá em árvore, isso dá em gente, eu sou gente, então não tem problema nenhum, vamos à luta, o que for possível a gente faz, o que não for possível já está feito e vamos embora. Meu problema nunca foi com o meu diagnóstico de esclerose múltipla, nunca. Quando o médico me deu o diagnóstico, eu fiquei tão tranquila que ele falou assim, pensou alto, né? Ela entrou em choque. Eu falei, não, doutora, eu não entrei em choque. O que está acontecendo é que eu encontrei a resposta que eu procuro há mais de 20 anos. Agora eu consigo entender. Agora eu consigo entender o que aconteceu. Agora eu consigo entender o bullying.
o que levou ao bullying, né? Você criança, agora eu entendo por que eu estava andando no meio da rua. Eu tinha que andar uma rua comprida da escola até o ponto do ônibus. A minha perna simplesmente travava. Sol de meio-dia, 1h, pior horário para quem tem esclerose múltipla. O sol não andava e a minha cabecinha pirava. Eu tinha 12, 13 anos. Minha cabecinha pirava. Eu dizia, meu Deus, por que eu não estou andando? Aí eu achava que era porque eu era complexada, eu era feia, eu era tímida. Não tinha ninguém na rua. Quem, além de uma criança que está saindo da escola, vai passar no meio da rua naquela hora? Num som de lascar moringa. Então, quando ele disse, o teu problema é esclerose múltipla, não foi um problema, foi uma solução. Então, eu não tive crise, não tenho crise. Já falei aqui em outros vídeos, não sei se no que eu apaguei, no que eu não apaguei. O que eu preciso na minha vida é entender. Entendi? Tá tudo certo. Vamos lidar com o problema. Vamos lidar com a situação. Mas eu preciso entender. Enquanto eu estou lutando com uma coisa que eu não consigo entender, aí a cabecinha pira. E o médico não aceitou. Não aceitou. Não aceitou que eu não estivesse surtado. Ele não entendeu isso. Mas isso é outra história, é outro problema. O que eu quero dizer é que eu nunca tive numa crise tão séria. E aí eu vou abrir meu coração aqui. Quando você está numa situação braba da depressão, de vez em quando, dependendo do ápice, surge a ideia, a opção de pular do navio. E essa ideia surgiu. Mas, cara, eu tenho defeito de fábrica. Eu não sou covarde. Eu falei, não, peraí, eu vou pular do navio e não vou ver o fim dessa história? Porque tem que ter um fim para essa história. E eu quero ver, de camarote. Só que aí surge outra coisa. Quando você não tem mais, e eu já falei isso para alguns amigos muito próximos, e um deles me disse, eu sei do que você está falando porque eu passei por isso. Quando você não tem mais essa opção, porque quando você pensa nisso, é uma opção. Pulo do barco, não pulo do barco. Pulo do barco, não pulo do barco. Fico ou saio. Ai, tá me machucando. Ainda é uma opção. Porque a característica da depressão é te deixar sem opções. Mas quando você tem essa, você ainda tem uma opção. E eu estou sendo muito fraca aqui, e muito franca aqui, e estou dizendo para você que está em depressão, não é a opção. Você é maior do que isso. Muito, muito maior do que isso. E é exatamente porque você é maior do que isso que essa ideia aparece. Você é maior do que isso. Então, essa opção é uma falsa opção. É uma opção do desespero, do que merda, eu tenho que fazer alguma coisa.
Mas essa é a única coisa que você não pode fazer. Presta bem atenção. Estou te falando de cátedra. Não é de cadeira, não. É de cátedra. Isso aqui eu posso dar aula. Só que aí surge um outro problema. Quando você não tem mais essa opção. Porque essa opção não existe mais para mim. O problema que surge é você perde o filtro. Eu tô aqui nessa depressão, para não dizer nessa meleca, e o que eu vou fazer? Dá aquela sensação meio de que não tenho nada a perder, né? Já perdi. Sensação. Não é real. Não é real. É isso que eu quero dizer. Isso não é real. Isso é uma sensação, é uma coisa que está aqui, mas não é real. Tanto não é real que em toda a minha solidão, toda a minha dor da solidão, eu mandei ontem mensagem para 30 pessoas aleatórias que eu digo assim, pessoas que eu conheço muito, pessoas que eu conheço poucas, pessoas que eu não conheço nada. Escolhi a dedo as pessoas, mas assim, familiares, não. Eu pensei pessoas. A menina da loja de chocolate, essas pessoas, as que reagiram, inclusive as que reagiram dizendo, Denise, eu estou passando por um momento tão ruim, querida, que eu não posso te ajudar. Senão, estaria aí do teu lado. E eu sei que estariam. Essas eu conheço. Por isso eu estou dizendo, é uma sensação, é uma realidade, é uma mentira que só existe na cabeça da gente. Que quando eu gritei por socorro ontem, mesmo o meu vídeo não tendo chegado às pessoas, as pessoas chegaram a mim e disseram, olha, eu tô aqui. Olha, você não tá sozinha. Isso emociona. Isso é um assunto difícil de tratar. Você não tá sozinha. Eu tô aqui. Olha, teve a minha amiga que disse, se precisar, grita. Eu dou um jeito e chego até aí. Cara, isso desmonta a sensação e a mentira que está na tua cabeça de que você está sozinho. Às vezes a gente está procurando companhia, procurando ajuda no lugar errado, com as pessoas erradas. Isso já me aconteceu muito, eu procurar ajuda em pessoas que eu falo, pelo amor de Deus, me ajuda. E a pessoa diz, se vira, neguinha. O problema é teu. Mas quando você acha, o que você acha? Você acha. A pessoa que... E tá aqui uma pessoa para te dar a mão. Tá? Vamos junto. Vamos junto. Eu também tô na merda. Mas a gente vai sair da merda junto. É isso. Então, voltando à questão, surge o problema da falta de filtro. E aí eu me peguei fazendo algumas coisas assim que eu digo que eu fiz, que eu, na hora que fiz, eu disse, opa, essa não sou eu. Epa! Que isso? Aí fiquei chateada, fiquei irritada porque falei
Olha que engraçado. Falei ofendendo uma pessoa numa situação específica. Falei alto para ela e para as outras pessoas ouvirem, que eu estava distante. Fiquei chateada por falar alto. Fiquei chateada porque falei pouco alto. Eu queria ter falado mais alto. E depois fiquei chateada porque eu não tinha que ter falado nada. Não era uma coisa da minha alçada. Sabe? Eu briguei com um cara no meio da rua porque ele jogou uma bituca de cigarro no chão. Acesa. Eu falei, você tem certeza que você vai deixar esse treco aceso? Que você queira consumir esse veneno, o problema é seu. Agora você vai deixar isso aqui para todo mundo que está em volta ficar consumindo esse veneno? Acho que o homem olhou para minha cara, ele deve ter falado, a mulher pirou. Não estava muito errado, não. Eu falei, aí eu peguei minha bengala e apaguei o cigarro. Falei, você não tem o direito de deixar esse cigarro. Desculpa. Você não tem o direito de deixar esse cigarro queimando aqui. Porque eu vou até ser sincera, eu pensei, o mendigo que vier aqui pegar a bituca para acabar de fumar, se ele pegar a bituca apagada, tem mais cigarro para ele. Mas deixar aquele veneno ali no ar, eu odeio cigarro, assim, odeio, sempre odiei. Mas isso não me dava o direito de falar com o homem daquele jeito. Eu ia lá, apagava o cigarro, podia até ter feito simbolicamente, de uma maneira que ele visse, mas não precisava falar. Por que eu estou contando isso? Porque a gente perde o filtro. E hoje, muito simbólico para mim, esse retorno que eu senti desses companheiros de vida, companheiros de caminhada, companheiros de, sabe? Estamos aqui, estamos juntos, olha, a vida é uma luta mesmo, mas vamos lutar junto. Essas coisas que parecem papo furado, isso me deu um vigor que vocês não têm noção. Então, se você está enfrentando uma depressão, se você acha que chegou no fim, se você acha que agora só pulando do barco, não cai nessa não, porque é caô, é mentira, é falso. Você tem amigos, pessoas que você nem sabe, sabe? Tem pessoas espalhadas por esse planeta que a gente nem sabe que é amigo da gente. Mas na hora que a gente precisa, tá ali do lado para te dar uma palavra, para te dar sabe? Vamos junto. Então, não caia nessa. Não caia nessa. Ela até me lembrou, nem lembrava, nós estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização contra o suicídio. Eu nem lembrava disso. Eu sei do Agosto Laranja, porque o Agosto Laranja é o mês da conscientização sobre a esclerose múltipla, mas o Setembro Amarelo eu não lembrava. Então eu acho que tem tudo a ver a gente começar por aqui, sabe? Começar o nosso canal, o nosso bate-papo, o nosso sei lá o quê, por aqui. Não caia nessa esparrela. Quem está te falando tem fisicamente 56 anos, mentalmente 97,
As pessoas riem quando eu falo isso. Explico outra hora. E eu tô te garantindo, não é a saída, não é a solução, não é. Pular do barco não existe. A gente tem que ficar no barco e vencer, e chegar do outro lado, e olhar para a depressão e dizer, ó, tu não tá com nada, eu te venci. Porque ela te ataca tanto, porque ela sabe que você é maior do que ela. Desculpa, ela sabe que você é maior do que ela e é por isso que ela faz questão de ficar te perturbando. Então, esquece esse assunto. Arranja um jeito de superar. Essa semana, coisa que eu sempre rejeitei, eu vou procurar um médico, sim. Eu já fiz terapia algumas vezes, mas eu vou procurar um médico. Vou procurar a minha antiga doutora da esclerose múltipla, a neuro, e vou pedir para, né, porque eu vou voltar a tratar com ela, e vou pedir para ela me indicar um psiquiatra. Porque eu vou vencer. Não é porque eu sou heroína, não, cara. É porque a depressão é que não presta. Não é que eu sou o máximo. Ela é que é a merda. Você, mas eu não sou. Tudo bem, você não é. Mas ela é muito menos do que você. A depressão, o pânico. Mas você não sabe o que eu tô vivendo. Não sei. Se você quiser contar, tô aqui. Mas você também não sabe o que eu já vivi. Você não sabe o que eu já vivi. Tem pessoas que eu já comecei a conversar assim, algumas coisinhas da minha vida, que literalmente falou, porra, Denise, cala a boca, chega. Como é que você aguentou? Eu falei, tranquilo, amigo, fala mais nada não. Olha como o sol está, tá lindo, o céu é azul. Então, assim, tenha essa certeza. A depressão não é nada. Você é maior. E há soluções para o que nós estamos passando. Há soluções. Nem todo mundo vive do mesmo jeito. Por que a gente tem que viver assim e dizer que não tem solução, não tem como sair desse jeito, dessa situação? Pensa nisso. Então, esse é o nosso primeiro longo bate-papo. Tinha proposto inúmeros temas. Inclusive, falei que no vídeo que eu gravei, que não foi, que ia, mas não acabou não indo, eu falei que eu queria começar com um vídeo do doutor, o senhor doutor, ou doutor senhor, não sei mais como é que se usa a expressão, João Vicente. Mas o João Vicente vai ser o segundo, porque esse assunto aqui para mim é emergencial. Então, um ótimo fim de domingo. E lembre, você é maior, muito maior. Beijo, meus amores.